Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Ressignificando os conflitos emocionais que prejudicam muito o seu paciente e que muitas vezes nós não conseguimos encontrar o conflito desse paciente e resolver e melhorar em uma única sessão os transtornos desse paciente. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em nova medicina germânica, e eu ajudo os profissionais da saúde, eu ensino os profissionais da saúde a ressignificar esses conflitos emocionais e que vão levar a uma melhora muito significativa em seus pacientes em uma única sessão. E hoje, dando continuidade até no assunto sobre como os programas biológicos iniciam e, consequentemente, como isso interfere na saúde da pessoa através da geração das doenças. Mas antes de eu começar a falar, eu queria falar para você que está começando agora na nova medicina germânica, ou para você que já conhece um pouco da nova medicina germânica, esta nova visão da saúde é realmente impressionante, é muito empolgante, porque ela é muito eficaz. E por isso, continue acompanhando as nossas aulas, continue acompanhando as lives, para que você conheça um pouco mais sobre a germânica e também dessa incrível técnica da programação neuromagnética que eu criei através dos meus estudos para apoiar e auxiliar nessa ressignificação dos conflitos emocionais. Então acompanhe aí, convide alguém também para acompanhar junto com você. Pergunta: qual é a diferença entre o programa biológico e uma doença? O programa biológico, ele tem um início, um meio e um fim, totalmente conhecido. Nós sabemos exatamente o que causou aquele programa biológico, como ele está se desenvolvendo, em que fase esse programa biológico está e como nós podemos colocar um ponto final, um final neste programa biológico. Isso quer dizer que, através de uma ressignificação, nós podemos eliminar este programa biológico que está gerando uma determinada doença na pessoa. Agora, uma doença, ela tem causa, desenvolvimento e muitas vezes ela não tem fim. Por conta de quê? Por conta de não saber quais são as causas que estão gerando aquele transtorno. Normalmente, nas doenças, a gente trata sinais e sintomas. Normalmente, nós estamos trabalhando em diminuir sinais e sintomas, trabalhando em manter sob controle aqueles sinais e sintomas, ou até impedir que ela evolua de maneira rápida, mas ela vai continuar a sua evolução. Nós somente vamos retardar essa evolução, por exemplo, numa doença crônica, nas doenças crônicas não transmissíveis. Isso quer dizer que, por mais que se tenta, por mais que tenha uma real vontade de ajudar aquele paciente, tratar doenças é aquela coisa, não tem fim. Está ali só apoiando, ajudando, tirando sinal e sintoma, que já é uma grande coisa, porque ninguém merece ficar com uma dor enorme, com uma infecção enorme tomando conta. Ninguém merece passar por essa situação. Então, tratar sinal e sintoma é bom, porém não resolve. E por isso que essa questão do programa biológico é tão necessário para que o profissional da área da saúde consiga realmente entender o programa biológico e
O que eu quero com as nossas lives, o porquê eu estou aqui, é para levar essa mensagem para todos os profissionais da saúde que sim, nós podemos encontrar a causa do programa biológico, resolver esse programa biológico e colocar um ponto final. E a grande diferença é justamente essa: você tem um começo, um meio e um fim. Na doença, você tem um começo e um desenvolvimento, mas não tem um fim. E por isso que as doenças crônicas, elas são crônicas. Elas vão ficar e vão ficar e vão ficar. A pessoa vai morrer, não daquela doença, mas ela vai morrer com aquela doença. Às vezes morre de uma doença, mas ela não morre por conta de uma doença crônica, mas ela vai morrer com aquela doença crônica. E isso é não colocar um ponto final na doença. Você apenas vai acompanhando essa doença até o final da vida da pessoa. E isso, de certa forma, para quem é profissional da saúde, é meio frustrante, né? Você passar uma vida toda tentando fazer com que aquela doença pelo menos diminua, que pelo menos ela, né, estabilize, pelo menos ela não evolua, e não tem como. Por exemplo, né, como você vai impedir a evolução de diabetes, como que você vai fazer impedir a evolução da hipertensão, de um problema cardíaco, de um Alzheimer, de um Parkinson, de tantas doenças neurodegenerativas, de uma osteoporose, como que se consegue reverter esse quadro, ou pelo menos encerrar esse quadro. E a maioria dos profissionais da saúde levarão essa frustração para a vida toda daquele paciente que ficou. E com a nova medicina germânica nós temos essa oportunidade, é uma oportunidade de quê? De colocar um ponto final, não importa em que estado esteja, vai colocar um ponto final. Mas aí você pode perguntar, mas daí vai reverter tudo? Dependendo do estado da degeneração, claro, é evidente que não. Mas, por exemplo, né, a pessoa tem lá a mão cheia de deformações ósseas. Você vai interromper a evolução disso, porém toda essa deformação agora vai ficar ali. Por quê? Porque é uma deformação. Deformado ficará. Porém, não vai haver mais deformação. Aquilo vai encerrar. Você colocou um ponto final naquele programa biológico que me faz fazer deformações no meu corpo. Isso é um programa biológico. Pode ser encarado como uma doença? Pode. Porém, se a gente vai tratar como uma doença, a gente tem que saber por que minha mão precisa ser deformada. Por que minha mão está sendo deformada? Primeira coisa, por quê? Essa é a causa. Por que a minha mão está sendo deformada? Isso não tem resposta. Está deformando porque está. Engole isso e vamos tratar sinal e sintoma, para diminuir dor, para melhorar o processo inflamatório, tarará. Mas interromper, não interrompe, aquilo vai aumentando. Posso diminuir essa agressividade da deformação, mas não vou impedir a deformação em si. No programa biológico, o que acontece? Eu vou encontrar o porquê a minha mão tem que deformar. Existe então um porquê eu tenho que deformar a mão? Claro que tem. O nosso corpo, ele não trabalha assim, de coisa louquinha. Vou deformar a mão dessa pessoa, que sou eu mesmo, né? Meu cérebro falando, vou deformar essa mãozinha porque eu não gosto dela. Acho que ela não serve para nada e vou dar um castigo para ela. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Ele está aqui justamente para nos proteger, para nos manter vivos. Isso é a função cerebral.
O cérebro está aqui para nos proteger, para nos manter vivo, para que nós possamos interagir com o meio ambiente e proporcionar a melhor situação para cada pessoa, para aquela pessoa. Então, qual é a melhor situação? É deformar a mão? E o pior que é, quando nós entendemos que aquela deformidade está acontecendo para é o melhor para aquela pessoa, pelo menos no entendimento cerebral, é o melhor para aquela pessoa, ele vai continuar fazendo aquilo. Então, é um comando cerebral? Claro que é. Você não faz nada, o teu corpo não faz nada que não passe pelo crivo cerebral. O cérebro, ele controla todas as células do seu corpo, seja ela onde está lá no calcanhar. Não, eu vou fugir do controle do cérebro. Você vai falar, nananina, não, pode voltar aqui que eu te peguei. Nenhuma célula escapa do controle cerebral. Ele sabe quantas células você tem, sabe onde elas estão, o que elas estão fazendo. O cérebro sabe tudo. Se você acha que o cérebro não sabe, ele sabe. Tem o controle de todas as células, de todas as funções do nosso corpo. Isso quer dizer que qualquer coisa que esteja acontecendo no meu corpo é com autorização e ciência do nosso cérebro. E essa é a causa que eu preciso pegar. Por que meu cérebro está fazendo isso com a minha mão? Ah, ele tem um motivo de fazer isso na minha mão? Tem. Ele tem um motivo de fazer o pâncreas diminuir insulina? Tem. Ele tem, então, um porquê de causar uma aterosclerose? Tem. Ele tem um porquê de ter um câncer no seio? Tem. Ele tem a resposta para isso. A única coisa é que a gente tem que acessar este. Por que, meu cérebrozinho, você está fazendo isso comigo? Me conta aqui por que isso. Agora você vai conversar com o teu cérebro assim, né? Olho no olho. Vamos conversar a sério. Isso é encontrar a causa, porque a causa está aqui. Não está lá no órgão, não está lá na função que está diminuída ou aumentada. Não é lá que está. A informação está aqui. É por que, meu cérebro, você está fazendo isso comigo? Então, a nova medicina germânica, ela traz essa nova luz para a gente encontrar por que o cérebro está tomando essas decisões que parece prejudicial, totalmente. Parece que, poxa, tô dormindo aqui com o meu inimigo. Então, entender por que ele fez isso é o primeiro passo que nós damos para explicar o início de um programa biológico. Teve um motivo, e esse motivo é muito fantástico, né? E por que é importante encontrar a causa do programa biológico para que você tenha sucesso em seus atendimentos? É importante, principalmente para você, profissional da saúde, encontrar essa causa, porque assim você consegue eliminar essa causa, que é esse entendimento porque o cérebro está fazendo aquilo, e agora, por isso que tem a ressignificação. Agora, vamos ressignificar este comando cerebral que, né, tá meio assim, meio mais ou menos, né, tá causando ali aquele programa biológico que poderia encerrar. Tem necessidade de ter esse programa biológico? Aí o cérebro vai falar assim, deixa eu pensar. Não tem necessidade. Por que você está fazendo ainda esse programa biológico? Isso é aquilo que a gente chama de percepção. Eu vou dar um exemplo. Se nós temos, né, meu batom aqui, que até eu nem passei. Nós temos o meu batom. Vocês estão vendo, é um tubo, nada de propaganda. Porém, ele é grande, comprido, porém, se eu fizer isso, virou um pontinho, virou uma bolinha, mas é a mesma coisa, é só ponto de vista.
Isso quer dizer que eu posso mudar o ponto de vista que meu cérebro está fazendo naquele programa biológico? Posso. Mas por que o nosso cérebro teve aquele ponto de vista? Veja só. Deixa eu pegar algum exemplo que é bem simples, bem comum. Já sei. Quando você estava lá na escola, vamos dizer que é que nem eu, né? Nunca fui muito boa aluna, sempre fiquei ali no meio, sempre lutando ali para dar nota mínima, né? Então vamos dizer que você fosse um aluno assim. Aí estudou, porque precisava tirar uma determinada nota para passar. Veja, quando a gente faz a prova, a gente já está assim, né, num estado emocional alterado, mas ainda não aconteceu nada. Aí você faz a prova, tem certeza que foi bem. Aí quando o professor dá nota, uau, você tirou 5 e você precisava tirar 7. Meu Deus. O que acontece nessa hora? E aquele 5 quer dizer que você ficou para exame, quer dizer que você vai ter que estudar durante as férias, quer dizer que você perdeu aquele prêmio de passar direto. Isso acontece, né? Comigo acontecia. Perdi o prêmio, tem que estudar durante as férias e tem que passar. Nessa hora, o que a gente sente? Parece que cair num poço sem fundo. É a sensação que a gente tem. Ou pode ser a sensação de, nossa, como eu sou burra, nossa, como eu sou, né? Aquela questão de sensação de desvalorização, de desmerecimento. Muito bem. Então, nessa hora, vamos pensar que eu achei, né, eu senti que eu era burra. Olha que burra que eu sou. E esse sentimento agora vai me perseguir. Quando eu for estudar, se eu ainda tiver com esse pensamento que eu sou burra, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir aprender nada. Por quê? Porque eu estou dentro de um programa biológico em que meu cérebro está lá. Você é burra, você é burra, você é burra, você não vai aprender, você não vai aprender. E vai dificultar para eu aprender. Vou ter que dobrar as horas para estudar, eu vou ter que dobrar tudo para eu poder aprender. Tudo isso se trata de um programa biológico. Vai durar até quando? Até eu fazer lá a tal do exame e passar. Pronto. Provavelmente ali vai interromper, vai parar o programa biológico, porque daí agora eu vou esfregar aqui na minha cara, né? Você não é burra, você passou. Pronto. Tudo isso, eu tô falando assim, né? Uma história, mas é o que acontece no nosso dia a dia. Diante de um evento que é inesperado, que nos pega assim, né, com um impacto muito negativo. O impacto positivo é bom, mas um impacto negativo e que nos pega desprevenido, nós vamos ter um sentimento. A gente pode ter um sentimento de que é incompetente nessa hora, né? Incompetente, a gente pode ter um sentimento de que é realmente burro, ou então pode ter um sentimento de que foi traído, o professor que ele que é o culpado, ou então eu posso ter, puxa, perdi a viagem que eu ia fazer, nossa, aí agora piorou mais ainda. Então agora eu caí num poço sem fundo. Veja quanta coisa que eu posso sentir naquele evento bem pequeno. Agora, aumenta esse exemplo para algo muito grande, tipo assim, a morte de um ente querido, inesperado. O que é que vai sentir nessa hora? Aí pode sentir desespero, pode sentir uma dor tão grande que vai ferir meu coração, pode sentir, né? Normalmente a gente sente nessa região aquela coisa fria que vem aqui no estômago. Tudo isso são sensações que o cérebro tem que processar. O que é isso?
Que dor é essa que tá me dando aqui no peito? Que dor é essa? Que troço esquisito é esse no estômago? Que coisa que é essa que está acontecendo com essa pessoa? E ele vai tentar decifrar que tipo de dor é essa, que é uma dor não localizada, não é uma dor que ele conheça, que é uma dor de corte, uma dor de queimadura, uma dor disso, uma dor de pancada. Ele não conhece aquela dor, mas é uma dor que está lá. Todo mundo que já passou por uma dor emocional sabe do que eu estou falando. Sabe que tipo de dor emocional é essa. E eu posso falar com 10.000 pessoas, eu não consigo passar essa minha dor para ninguém. Eu não consigo dividir em 10.000 pedacinhos e dar um pedacinho para cada um. Né? Dou toda a minha dor para todo mundo e eu fico sem. Então, não é possível, a gente fica com aquela dor. E quando isso acontece, o nosso cérebro tem que atuar para quê? Para eliminar aquela dor. Parece que essa dor está no coração. Vamos tentar proteger esse coração. Aí ele vai fazer, né? Ele vai primeiro necrosar algumas artérias ali, alguns músculos do coração, para ele ter mais, para ele não doer tanto. E depois ele vai restaurar aquilo. Então ele começa um processo ali no coração. Se eu sentir essa dor no coração, ele vai começar um processo no coração. Para quê? Para recuperar aquele coração. Assim como no estômago, assim como no seio, assim como na cabeça, em qualquer lugar. Ele vai tentar decifrar que dor é essa, onde está e o que eu tenho que fazer. Agora, se minha gente sabe explicar que dor que é essa, você vai assim no médico. Que dor você sentiu? Ah, uma dor. Que dor? Ah, não sei. Onde que tá? Não sei também. Onde que tá a dor que eu sinto quando eu perdi meu cachorrinho? Onde que tá essa dor? Que dor é essa? Não sei. Como que trata uma dor que você não sabe? É esse o problema. Quando o cérebro tem essa dor, ele tem que fazer alguma ação. É a melhor ação? Pode ser que não seja. Por quê? Porque ele está baseado naquele sentimento de dor que eu preciso atuar. Porque quando você corta, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ah, e aqui eu sei o que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho que mandar plaqueta, eu tenho que mandar isso, para fazer cicatriz e acabou. Ele sabe exatamente o que tem que fazer. Mas, e essa dor que eu sinto, a dor da facada no peito, que eu fui traída, qual é a dor que alguém puxou no tapete do pé, que eu senti uma dor? Que dor é essa? Onde está? E ele fica, onde está? E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele vai fazer alguma coisa. E por isso que no momento do evento, não dá tempo do cérebro falar tudo isso que eu falei. Ele vai agir na mesma hora. Assim como cortou a mão, ele vai agir na mesma hora para diminuir aquela sangueira, diminuir tudo, para te dar uma chance de viver. Aqui também, aquela dor que foi uma facada, ele vai atuar no mesmo instante. Fazendo o quê? Atuando como se fosse um corte de verdade, uma facada de verdade. Por isso, vai ficar um programa biológico lá, se eu não conseguir ressignificar aquele programa biológico, vai ficar. E agora vai cronificar. E aí, você vai precisar de um neuroprogramador para ressignificar este conflito. Encontrar primeiro a origem, o que causou, qual o sentimento que causou isso, para daí fazer a ressignificação. Então, essa questão do programa biológico, para você ter um sucesso real nos seus atendimentos, para que você tenha uma resolução real no programa biológico do seu paciente, você precisa encontrar essa causa. Qual é a causa emocional? E qual é a consequência, por exemplo, de você não encontrar essa causa do programa biológico nos seus atendimentos? Você continuar tratando do jeito que está fazendo, tratando sinais e sintomas, e essa doença vai cronificando e vai indo sem solução. Por exemplo, diabetes. Vamos falar de diabetes, que a gente já sabe, né, que é algo que vai acompanhar quase o resto da vida da pessoa.
Você já teve algum resultado de eliminar diabetes? Eu já, e vários. Por quê? Porque a gente trabalha no programa biológico, não no diabetes. O diabetes, você vai fazer lá o tratamento e tal, mas a gente atuando no programa biológico, você elimina a causa de necessidade de manter uma glicemia alta. A primeira coisa é por que essa glicemia está alta? Ah, porque não tem insulina. Mas por que não tem insulina? Ah, porque é isso. Não tem porquê. Ah, tem uma resistência à insulina. Mas por que tem resistência à insulina? Ah, não tem porquê. Se a gente vai tratar diabetes dessa forma, a gente não tem saída. A única saída é colocar insulina para a pessoa. Mas, se a gente vai lá e descobre por que eu estou precisando diminuir a insulina para ter uma glicemia alta. Agora, quando você obtém essa resposta, agora você pode eliminar essa necessidade do programa biológico. Eliminando a necessidade, a glicemia automaticamente vai baixar. Com o tempo, você vai fazendo com que essa glicemia baixe. Já peguei pessoas assim com glicemia muito alta, acima de 500 mg por decilitro. E baixou para 110, 120 mg numa única sessão. Aí não, aí quando é doença assim, um pouco mais grave, como diabetes que está nesse patamar, você vai fazendo em pedaço, né? Você vai diminuindo, vai cortando aquela quantidade em pedaços até que você estabelece um patamar saudável, mais saudável para a pessoa. É possível? É possível. E quando a gente consegue encontrar esta causa do programa biológico agora, e dessa senhora, foram 3 senhoras que eu tratei com diabetes assim, incontrolável, né? Quando você trata, vamos dar nome, foi a Maria, foi a Joana e foi a Renata. 3 pessoas aqui. Então, quando você trata pessoas com a mesma doença, o que a gente pensa? Eu vou tratar do mesmo jeito, vou dar insulina, certo? Se as 3 têm leitura de 500 miligramas, então eu vou tratar com insulina tantos miligramas a tantas horas. Tudo bem, é o mesmo tratamento para a mesma doença. Porém, quando a gente vai falar de programa biológico, agora a solução encontrada para Maria não é a mesma solução encontrada para a Joana. E não é a mesma solução encontrada para Renata. São 3 soluções diferentes, por quê? Porque apesar de ser a mesma doença, o programa biológico é diferente. E é isto que nos diferencia bastante da ciência médica. Porque nós tratamos o programa biológico, nós não tratamos a causa. E agora, cada pessoa tem o seu programa biológico. Então, o nosso tratamento agora vai ser para aquela pessoa. E ela saiu e entrou outra pessoa com a mesma doença, igualzinha, mesma doença, mesma medida, tudo igualzinho, começou tudo. O programa biológico é diferente. E a solução também é diferente. E a gente pode pensar, então isso aqui é difícil. Não é difícil, isso é muito fácil de fazer. Porque no momento em que você conhece as 5 leis biológicas, você conhece o porquê aquele programa biológico acontece. Então, e a gente pensa assim, se você parar um pouquinho nessa loucura do dia a dia, que é atender paciente, fazer isso, fazer aquilo, para um pouquinho e pensa nos resultados que você está tendo com cada paciente. Este é o resultado que realmente você sonhou quando escolheu essa profissão. Então, e agora responda com sinceridade, né? Esses resultados
dos seus atendimentos é compatível com o teu esforço sincero em ajudar o seu paciente a sair daquela doença crônica, como esse diabetes, como uma degeneração óssea, como uma degeneração articular, como uma doença neurodegenerativa. Porque todas elas são doenças que não têm causas. Todas elas são doenças que evoluem, todas elas são doenças que você controla sinais e sintomas durante a vida toda. Então, tratando o programa biológico, você coloca um ponto final nesses programas biológicos. E agora você dá uma real chance para essa pessoa não morrer com essa doença, não morrer com esse programa biológico. Você dá uma real chance dessa pessoa recuperar tudo que foi perdido, ou pelo menos não piorar aquela situação, interromper aquela situação. E agora a gente pergunta, né, por que que os profissionais da saúde, apesar desse esforço sincero, não conseguem auxiliar o paciente a sair dessas doenças que tanto causam esse sofrimento? Justamente por conta de a gente fica muito amarrado, e eu falo por mim mesma, porque por muito tempo eu trabalhei dessa forma também. Por muito tempo, o que a gente segue? Segue o que nós aprendemos na faculdade, segue a patologia, segue o tratamento que nos é fornecido lá, que é controlar sinais e sintomas. Por quê? Porque a maioria das causas dessas doenças a maioria dessas doenças não tem causas exatas e definidas. Quando eu encontrei a nova medicina germânica, no começo eu entortei o nariz, assim, né? Aquela coisa, será que é isso mesmo? Será que isso funciona? Até o primeiro paciente que eu testei. Porque já que eu fiz, vamos testar, né? Até o primeiro paciente que eu testei. Caí da cadeira, né? Por quê? Porque aí você vê realmente que tem uma resposta muito, muito significativa, e essa resposta traz um ponto final mesmo. Porque eu sempre trabalhei com acupuntura, e na acupuntura a gente tem muita doença crônica, e é aquele paciente que já passou por todo mundo, e aí chega para você e fala assim: olha, eu estou aqui porque é o último recurso que eu tenho é fazer acupuntura, não tenho mais para onde ir. Então nós somos o final da lista, né, de terapeutas. Começa aqui, vai indo, experimenta tudo e vai chegar lá na acupuntura, lá no fim. Aí lá você quer ter uma resposta, lá você quer realmente ajudar esse paciente, mas daí chega um paciente com diabetes que está descontrolado. Você diminui um pouquinho, né? Mas continua naquela questão. Ou esse paciente vai ficar agora pro resto da vida com você, ou você, como todo mundo, ou você ajuda esse paciente a colocar um ponto final nisso. Mas apenas com a nova medicina germânica a gente consegue fazer isso. E foi ali que eu comecei a ver que realmente eu precisava associar essas duas técnicas urgente. E daí que nasceu o programa neuromagnético, a programação neuromagnética, em que a gente usa pequenos ímãs em pontos de acupuntura. E aí o resultado é muito fantástico. Por quê? Porque você trabalha com duas técnicas fantásticas, mesmo que você não seja acupunturista, porque você não vai colocar agulha, você vai colocar ímãs. Então não tem problema. E isso te dá uma resposta fantástica. E por isso que com a nova medicina germânica e a programação neuromagnética é possível obter todos esses resultados que eu estou falando aqui, porque eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Eu sempre sou daquela opinião: se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue.
Basta ter vontade, boa vontade e dar o primeiro passo, né? Eu tenho vários ex-alunos que têm esses resultados fantásticos nos seus atendimentos, e isto não são somente resultados clínicos, não são só resultados de eu consegui, por quê? Porque também não é tanto assim eu consegui, na verdade é o paciente que consegue, é ele que muda lá o cérebro dele para fazer o que ele quer. Porém, é a gente que faz essa ressignificação. Então, não é somente esse benefício do resultado clínico, mas também é o financeiro. Por quê? Porque mesmo que aquele paciente você atende uma vez só, ou 2 ou 3 vezes, não importa, são poucas vezes que a gente atende cada paciente, mas esse paciente vai te trazer uma porção de gente. Eu tive uma paciente, sem brincadeira, ela trouxe depois dela mais 15 pessoas da família. Era a nora, aí a nora trouxe a sogra trouxe marido, o marido trouxe filhos, e foi indo. Quando eu contei, foram 15 pessoas de uma pessoa só. Então, é uma corrente assim que é uma barbaridade de bom. Porque, e agora, né? Você, Luci, mas como que eu vou atender agora, né? Nesse período de isolamento, ninguém pode ficar com ninguém e tal. Atendimento online. Esse atendimento online é tão precioso quanto o atendimento presencial, e a gente pode fazer de uma maneira muito facilitada. Eu já atendi com celular, atendi aqui no computador, muito tranquilo de fazer os atendimentos online. E esse atendimento online tem o resultado, ele só não vai ter a colocação do ímã e tal, mas você substitui por outras técnicas que podem ser realizadas online. E por isso que eu não tenho dúvida nenhuma de que a nova medicina germânica ela veio para ficar, e se você ainda está fora dela, corre aí para você entrar, porque essa é a nova medicina germânica. Ela vai vir com tudo nessa nova concepção aqui de atendimento, essa nova forma de atendimento que começou a se expandir, que é o atendimento online. Veja o benefício, você pode atender pessoas do mundo inteiro. Eu já atendi gente de Portugal, já atendi gente na Austrália, no Japão, já atendi gente no mundo. Se não fosse pelo online, olha só que essas pessoas ainda estariam sofrendo com seus programas biológicos. Então, eu queria deixar com vocês essa oportunidade, né, de aprender o primeiro passo a começar aqui nos atendimentos primeiro, online. Porque nessa fase de isolamento, não vamos colocar em risco nem você, nem a pessoa. Então, vamos aprender a atender online. Para isso, você pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube para assistir a nossas aulas gratuitamente, pegando dicas e tal. E na semana que vem, nós vamos fazer também alguns atendimentos online para que você possa ver como é os atendimentos online, porque dia 16 de novembro começa a maratona da nova medicina germânica, e durante essa semana eu vou fazer alguns atendimentos online que você pode ver como é o atendimento com a nova medicina germânica, e você vai ver que é bem fácil e é algo assim, nossa, como eu nunca pensei nisso, como eu nunca percebi isso no paciente. E uma vez que teu olho começa a ver e enxergar isso, nunca mais você deixa de olhar. É aquela coisa que parece que gruda na gente. Você começa a perceber o programa biológico. A partir do momento que você conhece o programa biológico, você não deixa mais de ver o programa biológico em cada paciente que você está atendendo.
Você não vê só um, você vê 2, 3, 4 programas biológicos e você sabe que você tem condições de resolver todos eles e fazer daquela vida muito, muito boa. E é essa vida muito boa que vai proporcionar uma realização profissional, uma realização pessoal, uma realização financeira para todos os profissionais da saúde que eu acredito que merecem e merecem muito ganhar bem e fazer um bom trabalho. E a nova medicina germânica nos proporciona isto. Tenho certeza, porque eu passei por isso e até larguei a parte de acupuntura para ficar somente com a nova medicina germânica, justamente por conta do online. A acupuntura eu não posso fazer online, nova medicina germânica eu posso. E isso já tem quase um ano, né, que a gente está aí nesse isolamento. Certo, minha gente? Então, agradeço muito que vocês estejam aqui. Vai lá no nosso canal, no Instagram, no YouTube, no Facebook e assista todos os vídeos que estão lá. Tem muita coisa. Lá tem coisa que eu falo de dor no ombro, dor lombar, dor no ciático, diabetes. Sei lá, né? Tem tanta coisa lá que eu nem lembro mais o que já foi gravado, mas tem muita coisa lá. Hoje eu queria falar especificamente dessa questão de como começa o programa biológico e qual a diferença do programa biológico e da doença. Para quê? Para que você comece a pensar que você vai trocar. Eu não quero mais tratar doença, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Eu quero tratar programa biológico. No momento em que você fizer isso, você vai me agradecer e eu tenho certeza disso. Então, não tenho medo nenhum de indicar para você. Inicie esse trajeto da nova medicina germânica. Ok? E se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com alguém que você acha que vai ajudar também a conhecer. Como tratar os programas biológicos? Para tratar os programas biológicos, a primeira coisa é tipo assim, para tratar, quando a gente faz assim, como tratar o programa biológico, a gente está querendo colocar já o ponto final. E tudo não começa no ponto final, tudo começa no início do parágrafo. O que tem no início do parágrafo? No início do parágrafo vai ter a primeira lei biológica. É aqui que começa o tratamento do programa biológico. Na verdade, a gente vai seguindo. Primeira lei biológica, segunda lei biológica, terceira, quarta, quinta. Não nessa sequência, mas sempre começando na primeira lei biológica, que é encontrar a causa do programa. A causa do programa biológico. A segunda lei vai me dizer em que fase que essa pessoa está, como ela está desenvolvendo isso. Isso quer dizer que para eu colocar esse ponto final, eu tenho que conhecer primeiro a primeira lei, e depois a segunda lei. Pelo menos a primeira e a segunda lei tem que conhecer se a gente está pensando lá no tratamento do programa biológico. Mas, no início, quando nós estamos atendendo, a nossa preocupação ainda não é ali o tratamento, mas sim encontrar a causa. É foco total em encontrar a causa, que é pegar a caneta, né? Vamos falar assim, em vez de colocar o ponto final, pegar a caneta e ficar esperando para escrever a causa. Este é o nosso primeiro passo. Na hora que nós encontramos a causa, tudo fica mais claro. Aí você consegue enxergar onde você vai colocar o ponto final. Até então, como que eu vou pôr um ponto final se eu não sei nem onde começou? E essa questão, por isso que
vamos dizer assim, essa separação de tratar doença e tratar programa biológico, a gente já começa aqui. Porque quando a gente vai tratar a doença, a gente já quer tratar o final. Quando nós vamos fazer programa biológico, o final ainda não nos importa. Por quê? Porque eu preciso encontrar a causa. Esse é o primeiro pensamento e o nosso único foco no início. Qual é a causa? Agora, foco total ali, nós vamos ficar normalmente ali 20 minutos ali tentando encontrar essa causa. A hora que encontra a causa, agora pronto. Agora todo o programa biológico aparece na sua frente. Agora encontrei o programa biológico, porque até então você não sabe nada do programa biológico se você não colocou o início, que é a causa, ok? Até mais. Obrigada pela presença de todos. Obrigada mesmo.